Senhor
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Senhor nessa noite.
Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Agora as irmãs do coral estão com a oportunidade agora de adorar o Senhor.
Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É mais um prazer estar aqui nessa noite. A igreja do Senhor adorando a Ele, amém? Enquanto as irmãs se aproximam aqui do altar, eu quero falar que ontem nós estivemos aqui adorando ao Senhor. Nós comemoramos o Dia da Mulher e foi muito bom estarmos aqui. E o tema da nossa festa esse ano foi a essência delas é Jesus. E que esses louvores que nós cantamos já possa ter tocado o coração da igreja nessa noite. E nós não vivemos sem a essência, sem essa essência que é o Senhor Jesus. Como a canção falou, o Senhor não quer o que os olhos veem, Ele quer o que tem aqui dentro de nós. Amém? A nossa devoção, o nosso louvor, o nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa caminhada cristã com Ele. Amém? E esse louvor, nós vamos cantar ele. Ontem cantamos homenageando todas as mulheres e nós vamos cantar hoje novamente. Amém? Mulher, você que não pôde estar aqui ontem na nossa festa, se sinta homenageada através dessa canção. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu descer. Glória a Deus. Aleluia. Desde a antiguidade nosso ouvido tem ouvido falar de
Deus. Aleluia. Deus seja adorado hoje e eternamente. Amém. Agora nós vamos para um momento muito especial também, o momento das nossas ofertas. Eu vou ler um versículo aqui no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Segundo Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos contribuir ao Senhor com alegria, contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, e deixa o Senhor te usar. Amém? Nós vamos louvar mais um hino. Enquanto nós louvamos, você fica à vontade para ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. O rio do Senhor está aqui neste lugar, nós cremos. A presença dele está aqui, amém? Crê? Glória a Deus. Você pode ofertar nessa noite, glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Glória a Deus. E nós vamos orar pelas nossas crianças maravilhosas. Glória a Jesus. Estenda tua mão, igreja. Fica de pé. Já vamos também receber a nossa leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, te apresentamos os pequeninos, meu Deus, da tua casa. Que o Senhor venha nos abençoar, colocar entendimento no coraçãozinho deles, colocar obediência. Que eles cresçam nos teus caminhos, meu Pai, que eles se destacam na tua palavra. Dá-me, Deus amado, sabedoria a tia Bruna, todas as tias da sala, as crianças, para que possam saber, meu Deus amado, como lidar, como ensinar. Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para cada um deles, em nome de Jesus. Te apresentamos também agora nessa noite a tua filha, Deus, que irá ministrar a tua palavra. Usa ela, Espírito Santo, nessa noite. Derrama a unção sobre ela, que ela venha ministrar, meu Deus amado, palavras que o Senhor venha colocar no coração dela. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Receba nessa noite a filha do Senhor que vai ministrar a palavra. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória e toda a honra. Oh, Senhor. Então, amados, não sei se vocês perceberam hoje, nós não temos aqui nem nosso pastor, nem a nossa pastora. Eles estão com virose. Nossa pastora hoje não conseguiu levantar. Está com virose. E o pastor também. Estão tossindo muito. E a gente deu um remédio para eles. Eles estão quietinhos lá. E em nome de Jesus, nós já estamos orando. A igreja vai orar por eles. E amanhã eles já vão estar bem melhores. Amém? E sobrou para quem? Eu não sou nenhuma pregadora, eu não costumo falar assim, mas eu gosto de falar de algumas coisas que o Espírito me fala, assim como o Espírito Santo fala a cada um de vocês, né? Então eu vim aqui hoje, o Senhor me deu essa responsabilidade e eu estou aqui para fazer a vontade dele. Amém? E se vocês estão aqui, é porque nós juntos hoje vamos ouvir essa palavra. Amém? Nós vamos continuar falando sobre a essência, a nossa essência, que é Jesus. Aleluia. Ontem nós falamos sobre essência para as irmãs que estavam aqui. E aí, como a minha mãe falou hoje, você vai ministrar hoje. E aí eu falei, então eu vou continuar falando da essência, porque nós não vivemos mesmo sem essa essência, que é Deus, que é Jesus nas nossas vidas. Nós podemos até viver da nossa forma, do nosso jeito, mas não da forma como Jesus quer que nós caminhamos. Amém? Essa palavra, ela vem com o propósito de guardarmos o que temos de mais precioso dentro de nós, que é a presença do nosso Deus. Isso envolve discernimento, conhecimento, revelação de quem é Deus para nós. Revelação do que é bom, do que é
quando nós estamos alinhados com o Senhor, mesmo com as nossas falhas, com os nossos pecados, se nós temos a presença de Jesus dentro de nós, Ele nos dá essa revelação, Ele nos dá esse discernimento. Amém? Ela vem, essa palavra, ela veio para mim com o propósito de proteger o que é mais precioso que tem dentro de nós, que é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo. E muitas vezes hoje no mundo a gente vive tão distraído que nós acabamos perdendo, se afastando da essência, da presença do Senhor. E hoje nessa noite o Senhor quer dizer para nós como nós vamos guardar isso, como nós vamos proteger o que é mais valioso dentro de nós, que é a sua presença. Amém? E muitas vezes nós passamos por crises, nós passamos por dificuldades e nós não sabemos o porquê tantas coisas acontecem na nossa vida. Mas essas crises, ela nos dá a oportunidade de conhecer a presença de Deus. Ela nos dá a oportunidade de experimentar o poder de Deus na nossa vida. E nós temos que ter essa fé. Nós temos que se agarrar a isso. Nós temos que se agarrar a essa presença viva do Senhor Jesus. Amém? Isso tem falado no meu coração nesses últimos dias. E eu, cada dia que eu posso estar melhorando diante do Senhor, eu tenho me esforçado para isso. E o Senhor, Ele quer que nós, como igreja, nós nos alinhamos a Ele, nos alinhamos à presença dEle. E nessas batalhas, aonde muitas vezes nós não vemos esperança, nós não vemos saída. Ontem, a terapeuta que estava aqui conosco, que deu uma palestra, ela falou que muitas vezes a gente se vê no fundo do poço. Quantos já se sentiram assim no fundo do poço? Eu já me senti assim no fundo do poço. Meu Deus, e agora? Não tem
cultivar, guardar e proteger o jardim que ele criou. Mas ele falou assim, que eles poderiam fazer de tudo, menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós já sabemos da história, né? O que aconteceu? Eles desobedeceram ao Senhor. Mas antes deles desobedecerem a Deus, eu quero contar para você o que vem à minha imaginação. E eu já ouvi o nosso pastor falando que Deus ele passeava com Adão e Eva pelo jardim. E eu acredito que eles tinham muitas conversas. E lá no versículo 3:8 de Gênesis, fala assim: ó, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviam o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, eu consigo imaginar que antes que eles pecaram, eles andavam com Deus, conversavam com Deus. Por quê? Porque eles não tinham maldade, eles tinham a inocência, o coração era puro, eles não tinham desejos, eles não sabiam o que era mal, o que era bom, o que era luz, o que era escuridão. Eles não tinham esse discernimento. Por quê? Porque eles ainda não haviam pecado. A Bíblia fala que eles andavam nus. E o que aconteceu? Eles pecaram e perderam a presença. E aí o que aconteceu? Quando Deus andava pelo jardim, eles fizeram o quê? Se esconderam. Por quê? Porque eles se viram nus e estavam com vergonha de Deus. Eles perderam essa essência, eles perderam a presença de Deus. Eles foram enganados, eles pecaram contra Deus e eles perderam a presença. A consequência dessa desobediência diz assim lá em Gênesis 3:19: com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O que eu entendo? Que o suor ficou sendo o símbolo ali do pecado, da transgressão. Porque foi o castigo. O suor foi o castigo, ó. Com o suor do rosto você obterá o alimento. Adão tinha tudo. Ele não precisava fazer nada. Mas depois que ele pecou, ele teve que trabalhar, ele teve que suar para sobreviver. Mas lá em Gênesis, lá em Ezequiel 44, eu quero chamar você para ir em Ezequiel 44, versículo 19. Quando o sacerdote entrava na tenda do encontro, no tabernáculo, para oferecer os sacrifícios em remissão do pecado do povo de Israel, ele vestia uma roupa de linho. Por que ele vestia essa roupa de linho? Porque se ele suasse, o suor não iria
nosso coração. Guardar as nossas amizades, guardar a nossa igreja, guardar o nosso casamento. Vocês entendem isso? Guardar, proteger os homens. Eu quero ir aqui para Noé. Noé foi um homem que Deus escolheu. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis 6, versículo 8. Aleluia. Porque os homens são guardiões. Vocês são guardiões da presença de Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite. Diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra. Eu quero frisar essa palavra. Naquele tempo. E andava em comunhão com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Íntegro. Íntegro é uma pessoa completa. Não tem quando a gente vai no mercado. Eu quero pão integral, eu quero isso aqui integral. Porque ali não tem impurezas, vamos dizer assim. Ali está a essência. Não tem conservantes, vamos dizer assim, né? Algo que está ali, que foi tirado ali, que está mais perto do original. E não foi tirado aquilo que é íntegro. E Deus viu que Noé era íntegro em meio àquela geração, àquele povo cheio de pecado, aquele povo idólatra. Noé viu que Deus viu que o coração de Noé era voltado a Ele, porque o Senhor, Ele ia destruir novamente a terra, mas por causa de um homem, o Senhor viu o favor dele na vida de Noé. Eu quero dizer para você, homem, receba o favor de Deus, receba o favor do Senhor na tua vida, e seja o guardião da tua casa, seja o guardião da tua família. Ele vê o teu coração, que Ele, o Deus, encontre favor na tua vida. Noé recebeu as instruções para construir a arca. Mas eu estou no fundo do poço. Mas eu não sei para onde que eu vou. Mas eu não sei começar. Busque a presença. Busque a essência. Busque a presença. Noé recebeu as instruções de fazer a arca para salvar a sua família. E eu quero dizer para você hoje, sacerdote, líder, homem de Deus, o Senhor quer te dar instruções para você cuidar da tua casa e da tua família. Porque hoje a humanidade está tão corrompida, muitas famílias sendo destruídas, lares sendo desfeitos, crianças sendo
Aleluia. Deixa eu pegar aqui o texto. Lá na igreja de Éfeso. Apocalipse 2:4 diz assim. Apocalipse 2:4. Aleluia. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. No princípio. No princípio. Lá no início. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Aqui foi escrito para a igreja de Éfeso, mas hoje o Senhor está dizendo para nós: aonde foi que nós caímos? Volte lá e fale com Deus. Volte lá e peça perdão. Volte lá e busque a essência. Busque o Senhor. Volte lá e faça. E busque a presença do Senhor. Essa é a palavra para nós hoje, como igreja dele. Vamos voltar ao início. Aonde Adão e Eva cultuavam o jardim.
ele perdeu a sua primogenitura. Esaú perdeu o seu propósito, o seu futuro, em troca de algo imediato, um benefício passageiro. Aguenta, aguenta, meu irmão, aguenta aí, meu irmão, aguenta, porque a honra do Senhor vai chegar na tua vida. Eu acredito. O Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer também que muitas essências foram restauradas na Bíblia. Quem lembra de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o Senhor estava lá na cruz, ele negou o Senhor. Mas quantas vezes nós temos negado? Não é só 3 vezes, não, minha gente. Quantas vezes nós temos negado o Senhor? Quantas vezes nós temos negligenciado? Vocês entenderam? A presença. Mas o Senhor ressuscitou e apareceu lá na praia para comer com os discípulos e fazer aquela festa na beira da praia que a gente faz. Quem já foi na praia? A gente não faz a festa? Come um peixe. Jesus estava lá com eles, com seus discípulos. E Jesus podia ter julgado, Jesus podia ter chamado Pedro e falado: Pedro, por que você fez isso? Interrogar Pedro. Ele tinha todo o poder, ele podia condenar Pedro. Mas o que foi que Jesus disse a Pedro? Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes. Ele disse assim: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele perguntou. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, ele perguntou. E Pedro respondeu. Então Jesus falou assim: então Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhinhas, Pedro. Sabe, o Senhor está dizendo aqui para você: cuida das minhas ovelhinhas. Cuida da minha casa. Cuida dos meus filhos que eu te entreguei. O Senhor